Olá, alunos QI, tudo bem com vocês? Bom, vamos repassar um conteúdo importantíssimo para o PSS 3, a chamada Nova Ordem Mundial. Bem, pessoal, a Nova Ordem Mundial corresponde a todas as mudanças que aconteceram no cenário econômico mundial depois do final da União Soviética. Então, aquela ideia de Guerra Fria, aquilo passou. Hoje, o mundo é direcionado para o capitalismo. Então, nós vamos analisar todas essas mudanças de 91 para cá. Então, quando se falar em Nova Ordem Mundial, está se referindo a tudo que se passou de 1991 até hoje, ou seja, a Nova Ordem está acontecendo. E vocês estão acostumados comigo, claro, né? Nós ficamos o ano todo juntos, revimos essa situação, até eu considero uma previsão, e vamos começar. Bem, pessoal, o fim da União Soviética correspondeu à decadência do socialismo real. Foi uma situação inevitável. Na verdade, o modelo socialista, ele nunca foi realmente colocado em prática como deveria. O excesso de burocracia, a corrupção, a falta de investimento em tecnologia para o consumo, o isolamento tecnológico dos soviéticos, preocupados com armamentismo e corrida aeroespacial, tudo isso sucateou uma ideia bonita, que era a ideia do socialismo, de igualdade, de menos miséria, de praticamente um mundo melhor. Isso veio à tona no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, onde não se imaginava que a Alemanha Oriental, vista como tão forte, estivesse quebrada. As duas Alemanhas se juntam e Mikhail Gorbachev, então presidente da União Soviética, aceita a queda do muro. E com isso, a humanidade já começa a se acostumar com a ideia do socialismo, a decadência do socialismo real. Então, podemos dizer que hoje o mundo não é mais bipolar. Acabou a Guerra Fria. Ah, professor, mas a China, ela ainda é um país forte. Mas você não pode esquecer que a China é socialista aberta, socialista de mercado, que a China não visa destruir o capitalismo, pelo contrário, ela usa o capitalismo em benefício próprio. Ela faz com que o capitalismo entre no país e ela acaba lucrando com ele. Então ela é uma miscelânea, ela tem o socialismo e o capitalismo dentro de um mesmo sistema. Por isso que você não pode mais falar em Guerra Fria. Sem contar que todos os países do bloco socialista estão em decadência. A Coreia do Norte, Cuba, Vietnã, todos os países, as nações africanas que eram socialistas, todas elas estão com problemas estruturais. Então, a tendência é o quê? É entrar em transição para o capitalismo, como aconteceu com o leste europeu. Então, não existe mais a Guerra Fria. Hoje, o mundo é multipolar. Que coisa, hein? Multipolar, como assim? Bem, gente, hoje aconteceu uma interdependência que já vinha sinalizada pelas divisões internacionais do trabalho, onde nenhuma nação consegue produzir sozinha tudo que usa. Isso é uma situação antiga do capitalismo que hoje está sendo aprofundada. Então, Estados Unidos da América, a maior potência militar, a maior potência tecnológica, a maior potência econômica. Se você observar, os Estados Unidos não podem viver sozinhos. Eles não podem, em hipótese nenhuma, destruir o Japão, destruir a União Europeia, porque esses centros servem de mercado consumidor para eles. Quer dizer, os Estados Unidos, é aquela máxima, não dá para ser feliz sozinho. A ideia de uma terceira guerra mundial, ela é hoje improvável, porque a ideia de destruir os mercados consumidores acabaria o sistema capitalista. Imagine as bolsas de valores sem funcionar 2 anos. Como é que o prejuízo financeiro iria ser reposto? Então, hoje o mundo é multipolar. Há um controle da economia mundial por vários polos. Quer dizer, o capitalismo ele é controlado por uma tríade. Que coisa, hein? Quem imaginou que Estados Unidos, Japão arrasado na Segunda Guerra, um lugar que não tem ferro, que não tem petróleo, que não tem território,
que simplesmente foi destruído com 2 bombas atômicas, é a segunda potência tecnológica. E a Alemanha, destruída 2 vezes em 2 conflitos mundiais, praticamente arrasada, endividada, falida, e hoje é a terceira economia. Como isso aconteceu? O que foi que houve? Bom, gente, com o advento da terceira revolução industrial, os setores que faziam parte da segunda revolução, ou seja, a indústria pesada, a siderurgia, a metalurgia, essas foram ficando para os países menos desenvolvidos. O setor de ponta, ou seja, a vanguarda tecnológica, passou a ser a informática, a microeletrônica e a biotecnologia. Justamente os países que investiram em ciência, porque já tinham educado seu povo, passaram a usufruir desses setores. E, claro, a controlar o resto do mundo. Eu não sei se vocês lembram, mas a ideia de patentes, ela é hoje muito mais forte do que no século passado. Porque quem controla as patentes controla o capitalismo. Porque os lucros, os royalties são pagos a quem detém as patentes. Quem detém as principais patentes dos setores que mais dão dinheiro na economia mundial? Estados Unidos na informática, Japão na microeletrônica e Alemanha na biotecnologia. Então, se a gente parar para analisar, a informática hoje é o maior vetor de riqueza do planeta. Basta você analisar o que aconteceu a Bill Gates, a Steve Jobs e ao próprio Mark Zuckerberg do Facebook. Pessoas que nem formadas são e de repente estouraram com produtos, com programas, com serviços. Praticamente o mundo hoje depende da informática. A informática está na engenharia, na medicina, no direito, em todos os segmentos que você imaginar. É impossível fugir. E a informática veio para ficar. Do mesmo jeito a microeletrônica. Daqui a pouco uma tecnologia engolirá a outra. Nós temos aí um mundo de possibilidades a partir do televisor. O televisor não vai ser mais apenas aquele eletroeletrônico estático. O televisor agora é interativo. O televisor agora é HD, é digital. Você pode fazer muitas coisas com ele. O celular escravizou a humanidade. As pessoas se sentem nuas quando não estão com celulares nas roupas, assim, de posse dos mesmos. Por quê? Porque os celulares eles somatizaram funções. Você acessa a bolsa de valores pelo celular, você resolve problemas em bancos com o celular, você faz compras. Não é apenas o ato de falar. Você acessa a internet, você entra nas redes sociais. Quer dizer, é um mundo de possibilidades. Então, a microeletrônica também veio para ficar. E o Japão é a vanguarda. E a biotecnologia, a indústria da beleza. Porque, olha, a saúde, a longevidade é o maior desafio da humanidade. A humanidade quer viver mais com saúde e beleza. E vive o paradoxo do sedentarismo, vive o paradoxo da obesidade, das doenças psicossomáticas, do estresse, da depressão, da violência como um todo. E a biotecnologia ela vem para quê? Para resolver problemas de transplante, problemas genéticos, que a engenharia genética, inclusive, ela entrou no universo dos alimentos. As pessoas estão consumindo, escolhendo os sabores. Você pode consumir uma manga sem fiapo. Você pode consumir um limão sem acidez, preservando as vitaminas. Assim é uma loucura. Você tem hoje praticamente uma mudança estética em cabelos, em pele, lipoescultura. Fica mais ou menos aquela ideia de que só é feio quem é pobre. Quer dizer, se você tiver dinheiro, a biotecnologia resolve. É uma loucura. Isso tudo vem mostrando que o mundo mudou. A avaliação de melhor e pior, ela é uma coisa que ainda não dá para se fazer. Ela vem com o tempo. Mas as possibilidades materiais são muito maiores do que no século passado, sem dúvida. Então preste atenção. Houve o reinício do processo de globalização da economia. A globalização, ela não é um processo novo. Ela é um processo antigo. Antigo, claro, porque toda vez que houve abertura comercial de mercados, nós poderíamos nos referenciar a um tipo de globalização. Por exemplo, vocês estão lembrados da antiguidade clássica oriental, os fenícios, os maiores navegadores da antiguidade, eles tinham liberdade de entrar e sair de qualquer mercado, de vender e comprar. Pode-se falar em globalização nesse sentido.
Do mesmo jeito, as navegações, o próprio mercantilismo, quando colocou os europeus para colonizar as Américas, naquele momento ali, o mundo estava passando por uma outra fase de globalização, até chegar à Oceania. Bom, por que isso não continuou acontecendo? Porque nós tivemos também nesse interregno feudalismo, momento de fechamento, nós tivemos a Guerra Fria, outro momento de fechamento, mas que agora há um reinício. Porque agora, qual é a ideia? Os mercados têm que ficar abertos para o livre comércio acontecer. Então, o que seria a globalização? A abertura comercial dos mercados, favorecida pelos avanços tecnológicos, nos setores de telecomunicações e transporte, isso é inegável, reduzindo distâncias, lembra do trem-bala, do trem magnético, do avião supersônico, da internet, do fax, do celular. O mundo hoje ele é menor em distâncias. Ao mesmo tempo, existe uma aceleração na circulação de capitais, de serviços. Você pode vender um produto em 50 países ao mesmo tempo. E as pessoas estão circulando com maior facilidade. Então, houve uma redução de distâncias, aceleração da circulação de capitais e serviços e a interdependência, que eu acho que é a palavra-chave da globalização hoje. A interdependência. Como assim interdependência? Um mercado não pode viver sem o outro. Lembre que consumo é justamente o maior objetivo do capitalismo. Então quer dizer que os países desenvolvidos passaram a explorar cada vez mais os subdesenvolvidos? Exatamente. Nós hoje somos dependentes, como eu disse a vocês, das patentes, dos royalties. E isso é controlado a 7 chaves. Por quê? Porque conhecimento é poder. Nós estamos na era da informação. Quem não estuda, não desenvolve ciência, é mais ou menos uma brincadeira. Ó, eu sempre, quando estou dando as aulas, estou falando, eu coloco a mãozinha. Veja, quem não tem educação não realiza ciência. Quem não realiza ciência não desenvolve tecnologia. Quem não desenvolve tecnologia não ganha dinheiro. Quem não ganha dinheiro não tem poder. O poder hoje, ele não é militar. O poder hoje é tecnológico. Se a gente comparar o potencial nosso, brasileiro, em relação ao potencial japonês, é de fazer vergonha a nossa superioridade natural. Mas quando o brasileiro vê uma aranha, o que é que ele faz? Ele só não come porque ele tem medo do veneno. Mas se tivesse possibilidades, ele certeza ele iria utilizar como alimento a aranha. Porque ele não sabe fazer outra coisa com a aranha. E o que é que os alemães fazem com as aranhas? Usam para anestésico. Nós temos uma fauna e uma flora maravilhosa. A Amazônia é a maior biodiversidade do planeta. Mas nós não sabemos utilizar a Amazônia. E a biotecnologia ela é irmã da biopirataria. E já fazendo com que muitas das nossas riquezas sejam subtraídas, desviadas e patenteadas clandestinamente e revendidas a preços absurdos para a gente. A indústria farmacêutica ela é refém disso. Então, hoje, quase todos os remédios para as doenças crônicas que vão para os países subdesenvolvidos são patenteados pelos desenvolvidos e a coitada da nação pobre tem que pagar. E essa situação ela acontece porque o investimento em educação nos países pobres é baixo. Olha, o Brasil, nós investimos 4% do PIB em educação, um absurdo. É feio pensar assim. Quando a Coreia do Sul se fala em 20% do PIB em educação. Então, essa situação ela é antiga, mas enquanto ela não for superada, o quadro vai ser esse. Os países ricos vão ganhar em cima dos pobres. Isso tem a ver com a divisão internacional do trabalho. Porque hoje nós podemos falar de terceira DIT. Um nomezinho estranho, né? DIT. Divisão Internacional do Trabalho. Que é nossa velha conhecida. A primeira DIT, o Pacto Colonial. Estão lembrados? Olha, metrópoles manufaturavam. Colônias ofereciam matérias-primas baratas. Então, vamos pensar no Brasil? Brasil e Portugal? O Brasil era o quê? O Brasil era colônia. E permaneceu deitado eternamente em berço esplêndido, oferecendo matéria barata para o mundo. O Brasil não mudou, esse quadro não mudou. Aí tudo bem, houve a industrialização da gente com JK, não foi? Foi pós-segunda guerra. Então, nós podemos falar que esse momento é o quê? Uma segunda DIT.
Como assim segunda dita? O mundo vai dividir o trabalho internacionalmente pela segunda vez. De que forma? País pobre não vai ser mais só fornecedor de matéria-prima. O que é que vai acontecer com o país pobre? Vai industrializar, o que chique. Quer dizer que as empresas dos países ricos resolveram transferir tecnologia, é quase isso. O que é que vai acontecer, por exemplo, com a Volkswagen? Ela vai reconhecer que num país pobre é muito mais barata a mão de obra, os terrenos, os incentivos fiscais. Estão lembrados? Fica muito mais barato produzir um carro no Brasil do que um carro na Alemanha, por conta dos salários. A hora de trabalho da Alemanha era a mais cara do mundo. Dá 32 dólares por hora de trabalho. Quer dizer, é inviável produzir lá. Então o que é que eles fizeram? Transferiram para a gente. É moderno ter carro num país pobre? Até é moderno, apesar dos nossos modelos serem de segunda mão. O que se desatualiza lá, eles botam para cá. Mas é muito melhor produzir o carro e ter acesso ao carro do que viver como os africanos, que nem água potável tem acesso. E o problema é esse. Quem não participou da DIT está hoje num período antecedente à primeira Revolução Industrial. Tem países africanos que não têm energia, que não dispõem de eletricidade, porque não entraram na DIT. O Brasil participou de todas, inclusive dessa terceira. Como essa terceira DIT? É o seguinte: essa divisão internacional, ela está fazendo com que o número de países a confeccionar um produto seja cada vez maior. Como assim? Você pega um navio. Um navio, ele provavelmente deve ter peça de 30 a 40 países. Um objeto da grandiosidade do navio não é feito unicamente num único país. Por quê? Porque se procura pela DIT possibilidades de baratear a produção. Uma das coisas que mais barateia a produção é a redução do custo das matérias-primas e dos insumos. Então, se cobre é matéria-prima, vamos a um local onde tem disponibilidade de cobre, colocamos uma filial nesse local e daí enchemos containers com o produto elaborado e mandamos para o local onde vai ser montado. Então, a ideia da terceirização, ela foi muito feliz para os países ricos, porque praticamente vai diminuir muitos custos. A gente chama de produção coletivizada. Vários países participam da confecção de um único produto. Isso é bom ou é ruim? Veja, gente, pela ótica do acesso, é bom, porque o produto ele vai ficando mais barato para quem tem no seu país sendo fabricado. Mas, olhando pela lógica do lucro, os lucros não ficam nos países onde o produto é montado. Os lucros voltam. Sabe como é o nome disso? Produto Nacional Bruto. Quer dizer, o PNB dos países desenvolvidos é muito superior ao PNB dos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque simplesmente há uma transferência de riqueza. Então quer dizer que eles usam os países subdesenvolvidos para produzir barato. A lógica é essa, o nome disso é DIT. Nós estamos vivendo uma novíssima DIT. Nós temos produtos mundiais. Então as marcas mundiais, elas entram nos mercados e elas usufruem. Eu vou dar um exemplo claro a vocês, a Copa do Mundo. Quem vai financiar a Copa do Mundo? Qual a marca de material esportivo brasileira vai financiar a Copa do Mundo? É a Olímpicos, a Penalty ou a Topper? Dá até para sorrir, né? Quem vai financiar? Ou será a Nike, ou a Puma, ou a Adidas. Essas empresas vão usufruir do evento e o lucro. O lucro vai embora daqui. Vocês têm dúvida disso? Até a cerveja, que se imaginava que os brasileiros fossem consumir com a maior alegria do mundo, como a Brahma diz, imagina a festa. Nem a Brahma é nossa, irmão. É Bélgica. Mas a patrocinadora da Copa é a Heineken, alemã. Então veja, como uma coisa, nós vamos vivenciar essa situação no nosso país já já. A Copa acontecendo, milhares de pessoas bebendo, se divertindo e o lucro indo de volta para os países que patrocinaram o evento. Isso é um exemplo mais claro de terceira divisão internacional do trabalho. É uma coisa horrível pela ótica do mais pobre.
que não consegue fazer a mesma coisa. Não consegue. Porque falta o quê? Ciência e tecnologia, que eles chamam P&D, pesquisa e desenvolvimento. Nós temos fuga de cérebros. Os nossos melhores cientistas são chamados para trabalhar lá. A gente tem um exemplo disso. Não sei se vocês lembram do Dr. Nicoleles, que está pesquisando o exoesqueleto. Ele era professor da USP, pesquisava o exoesqueleto há um tempo, que é a ideia de pegar um tetraplégico e fazê-lo andar com uma armadura ligada ao cérebro, por semicondutores. Para quê? Que o cérebro vai enviar as informações e ele vai se deslocar. Quer dizer, uma coisa maravilhosa, digna de um Nobel. Você fazer um tetraplégico andar. Um projeto desse, genuinamente nacional, quem vai ganhar os louros? Quem vai ganhar? Os Estados Unidos. Foi convidado a estar trabalhando lá. Os salários aqui não compensam. Nós temos fuga de cérebros. Isso acontece até no futebol. Neymar só ganhará o título de jogador melhor do mundo quando ele for jogar fora do Brasil. Veja como a coisa não é só produtiva, ela se espalha. Isso é a ideia da globalização. A mesma situação em vários segmentos, em vários setores. Pois é, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima.